Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Química. A aula de hoje de bases ou hidróxidos. Vamos lá! Vamos começar pela definição de base segundo Arrhenius. Base ou hidróxidos são compostos que, por dissociação iônica, liberam como íon negativo apenas o íon hidróxido, que é o OH-, tá? E esse grupo aqui também pode ser chamado de oxidrila ou hidroxila, ok? É mais comum hidroxila, tá? Então, esse grupo é o responsável pelas propriedades comuns a todas as bases, constituindo assim um radical funcional das bases. Por exemplo, aqui ó, temos o hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio e o hidróxido de alumínio. Então, o hidróxido de sódio em água, ele vai liberar o íon Na+, e a hidroxila. O hidróxido de cálcio vai liberar o íon cálcio e duas hidroxilas. Já o hidróxido de alumínio em água vai liberar o íon alumínio e três hidroxilas, tá? E de um modo geral, as bases são formadas por um metal, que constitui o radical positivo, ligado invariavelmente ao OH-, tá? Temos uma base não metálica muito importante, que é o hidróxido de amônio, tá? É o NH4OH. Vamos agora para a classificação das bases. Então, a primeira classificação que nós vamos ver é quanto ao número de hidroxilas, tá? Temos as monobases, dibases, tribases e tetrabases. O que muda entre elas? O número de hidroxilas que cada base vai liberar quando sofrer dissociação, tá? Por exemplo, monobase, hidróxido de sódio, o hidróxido de amônio. Uma dibase vai liberar duas hidroxilas. Tribase, 3 hidroxilas. E tetrabase, 4 hidroxilas, tá? Então aqui, ó, o hidróxido de alumínio é uma tribase, vai liberar 3 hidroxilas. O hidróxido ferroso, na verdade, pessoal, esse aqui é o férrico, tá? Ele vai liberar 3 hidroxilas também. O hidróxido de estanho vai liberar 4 hidroxilas. E o hidróxido de chumbo 4 vai liberar 4 hidroxilas também, tá? É importante salientar que não existe base com mais de 4 hidroxilas por molécula, ok? 4 é o máximo, então, que nós iremos encontrar. Uma outra classificação é de acordo com o grau de dissociação, tá? Uma base forte é aquela que tem uma alta tendência para dissociação. Para quê? Para liberar o radical OH-. E uma base fraca é aquela que tende a manter esse OH- na molécula, tende a dissociar pouco, ok? Então essa é a diferença de uma base forte para uma base fraca. Então vamos ver aqui, ó, só para ficar mais claro isso. Bases fortes são aquelas cujo grau de dissociação é praticamente 100%. Quase 100% das moléculas irão sofrer dissociação. Exemplos, ó, os hidróxidos dos metais alcalinos, como o NaOH, o KOH, o hidróxido de potássio, o hidróxido de sódio, tá? Dos metais alcalinos terrosos, temos o hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, que já são iônicos por natureza, tá? Tem essa exceção aqui, o hidróxido de magnésio, ele é considerado uma base fraca, tá? Porque sofre pouca dissociação, é pouco solúvel essa base, ok? E todas as demais bases são consideradas bases fracas, tá? Cujo grau de dissociação é inferior a 5%, como o hidróxido de amônio e o hidróxido de metais em geral, excluindo assim os metais alcalinos, tá? Que já estão considerados aqui, ó, como bases fortes, ok? E uma terceira classificação das bases é de acordo com a solubilidade em água, tá? As bases solúveis são as bases dos metais alcalinos
e a base do hidróxido de amônio. São bem solúveis em água, tá? Poucos solúveis, hidróxidos dos metais alcalinos terrosos, como hidróxido de cálcio e hidróxido de bário, e praticamente insolúveis as demais, tá? Agora vamos ver a fórmula das bases, tá? Uma base é sempre formada por um radical positivo. No caso aqui, ó, o amônio é um radical positivo, ó, ligado sempre, invariavelmente, a um radical negativo, que é a oxidrila ou hidroxila, tá? Então, como que nós fazemos a ligação do hidróxido de sódio? É só juntar aqui e cruzar, né, as cargas. Se tem uma carga aqui, ela escorrega aqui para baixo. Se tem uma carga aqui, ela escorrega para baixo. Então, por isso que fica NaOH. Já do cálcio, ó, o cálcio tem duas cargas positivas, vai escorregar lá para baixo, então vai poder se juntar com duas hidroxilas. E cada hidroxila vai se ligar ao cálcio, vai escorregar um para cá. Então vai ficar CaOH2. Para o alumínio, tem três cargas positivas, vai escorregar aqui para baixo, então vai se ligar a três hidroxilas. E cada hidroxila vai se ligar ao alumínio, ok? Então é isso, pessoal. Ó, esse B1 aqui, o que é? É o metal ou o amônio, que vai se ligar à hidroxila e vai cruzar as cargas. Ó. A carga aqui de cima do metal vai lá para baixo, e a carga aqui da hidroxila, que é sempre -1, vai para cá, ok? Agora, como que a gente dá nome às bases? É bem simples, tá? Muito mais simples do que o nome dos ácidos. Por exemplo, ó, quando o elemento forma apenas uma base, é hidróxido de o nome do elemento químico. Se é sódio, hidróxido de sódio. Se é potássio, hidróxido de potássio. Se é cálcio, hidróxido de cálcio. Ouro, como o símbolo do ouro é AU, a gente fala que é hidróxido áurico, tá? E assim por diante. É amônio, então fica hidróxido de amônio. Agora, existem alguns metais que podem ter na natureza duas cargas distintas. Por exemplo, o ferro. O ferro, você pode ter tanto o ferro 3 quanto o ferro 2. Aí, tem uma regrinha, tá? O que tem a maior carga fica hidróxido férrico. E o que tem a menor carga fica hidróxido ferroso. O que tem mais é o rico, não é? Por isso que ele é férrico. E o que tem menos é o pobre, não é? Então por isso que ele fica hidróxido pobroso. Hidróxido ferroso. Então esse é o rico e esse é o pobroso, tá? No caso aqui, ó, do estanho, aqui é hidróxido de estanho. Tem dois tipos, ó. O estanho pode ter carga 4 ou carga 2. Quando ele tem carga 4, ele é mais rico, né? Então é o hidróxido estânico. E o mais pobre é o estanoso, ok? Também tem outra regrinha que você pode usar a quantidade de cargas como número romano. E essa é até melhor, né, para identificação. Por exemplo, hidróxido de ferro 3. Isso significa que vem do ferro 3. Hidróxido de ferro 2. Vem do ferro 2. Hidróxido de estanho 4. Vem do estanho 4. Hidróxido de estanho 2. Vem do estanho 2. Essa aqui é mais simples, né? Mas nem sempre ela aparece desse jeito no exercício, tá? E como que a gente acaba decorando essas cargas, pessoal? Fazendo muitos exercícios, tá? Quem sempre pega um livro, uma apostila e vai fazendo todos os exercícios, acaba decorando naturalmente as cargas, tá? As cargas, os cátions, os ânions, ok? Agora vamos falar de algumas bases importantes, começando pelo hidróxido de sódio, tá? Que é a soda cáustica, a soda caveira, aquela soda que a gente utiliza para fazer sabão, tá?
O hidróxido de sódio, também chamado de soda cáustica, é um sólido branco de ponto de fusão 318 graus Celsius. É muito tóxico e corrosivo e bastante solúvel em água, tá? Quando você dissolve a soda em água, é uma dissolução muito exotérmica. Como assim? Isso aqui libera muito calor, ok? É produzido industrialmente usando eletrólise, tá? Segundo essa reação aqui, ó. Cada duas moléculas de NaCl, que é o sal, junto com duas moléculas de água, vai produzir duas moléculas da base, hidróxido de sódio, tá bom? Mais um pouquinho sobre o hidróxido de sódio. É uma das bases mais usadas pela indústria química, servindo na preparação de compostos orgânicos. Então, a gente faz sabão, seda artificial, celofane. E é também usado na purificação de óleos vegetais, na purificação de derivados de petróleo, na fabricação de produtos para desentupir pia. Aquele diabo verde tem hidróxido de sódio na base, na composição dele, ok? Vamos para mais uma base agora, que é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, ou cal hidratada, cal extinta ou cal apagada, é aquela cal que os pedreiros usam, tá? Para juntar na massa de cimento para poder fazer o reboco. Sem o cal, a massa fica muito mole, ela acaba caindo, ela sai da parede, né? Então, esse reboco é feito com cal. Também vai cal, ok? Então, vamos lá. O hidróxido de cálcio é conhecido como cal hidratada, cal extinta e cal apagada. Esses nomes provêm do seu método de preparação, que é por hidratação do óxido de cálcio. Esse aqui, sim, que é a cal viva, tá? Tentar não confundir a cal viva ou virgem com a cal hidratada, ou extinta ou apagada, tá? A cal hidratada, extinta ou apagada é a cal que é uma base, que é um hidróxido. A outra cal, que é a cal viva, é um óxido, ok? Nós vamos estudar os óxidos também, tá? Em aulas posteriores. Então, aqui é a reação para a produção da cal hidratada. Você faz a reação do óxido de cálcio com água, produzindo a cal hidratada. E é um sólido branco, pouco solúvel em água, né? A suspensão aquosa é chamada de leite de cal ou água de cal. E o maior uso do hidróxido de cálcio é na construção civil mesmo, na preparação de argamassa. Também usamos na pintura de paredes, tá? Caiação. Aquela tinta meio fraquinha que usam para pintar sarjeta é a base de cal, tá? E a cal também é usada na agricultura, como inseticida, fungicida e tratamento da água também. Vamos para mais uma base importante, que é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ele não existe isolado. Ele é, na verdade, uma solução aquosa de amônia, tá? Nessa reação aqui, ó, a amônia vai reagir com a água e produzir o hidróxido de amônia, ok? Então, nós não encontramos na natureza o hidróxido de amônia, tá? E onde que é usado essa base? É usado na limpeza doméstica, como fertilizante agrícola, porque ele é rico em nitrogênio, tá? Também usa na fabricação do ácido nítrico, ok? Pessoal, agora vamos para alguns exercícios. Esse primeiro aqui, ó, é para escrever as fórmulas das seguintes bases, tá? Como existe a possibilidade de um mesmo grupo ou elemento químico ter cargas diferentes, eu trouxe aqui para vocês, ó, essa tabela, tá? Essa tabela mostra a carga que encontramos de determinado elemento químico na natureza. Por exemplo, todos esses aqui, ó, são monovalentes, somente possuem uma carga, tá?
Esses aqui são os bivalentes, tem 2 na carga, ó. Esses aqui os trivalentes, tá? E aqui embaixo, ó, esses aqui são invariáveis. Como assim? Só podem formar esses aqui mesmo. Já esses de baixo, vocês vão encontrar cada um em pelo menos 2 outras tabelas, tá? Esse Hg é o mercúrio. Aqui está esse 2 aqui, mas na verdade não é 2, tá? É somente 1. Então é Hg+. Aqui está um errinho, ok? O mercúrio, por exemplo, ele pode formar mercúrio com uma carga e mercúrio com 2 cargas. O cobre também, uma carga e com 2 cargas, tá? O que está aqui em azul é porque é o mais comum de se encontrar na natureza, ok? O ouro, ó, que é o AU, pode ter ouro 3 e ouro 1 somente, tá? O chumbo, tem chumbo 2 e chumbo 4. O estanho, estanho 2 e estanho 4, tá? Então, para responder isso aqui, para escrever a fórmula, procurem as informações dessa tabela. Então, tentem fazer sozinhos, já eu venho com a resposta. Vamos lá. Então, retomando, pessoal, vamos ver a resposta. Qual que seria o hidróxido de lítio? É o LiOH, só tem uma carga o lítio, né? Qual que seria o hidróxido de cromo? O cromo, onde que ele está aqui? Aqui. Então, o cromo tem 3 cargas, então é CrO3, ok? Ele pediu, ó, o hidróxido ferroso. O ferro, ele pode ter ferro 3 e aqui, ó, e ferro 2 também. Ele pediu ferroso. O ferroso, então, é o que tem menos, é o pobroso, né? Então, é FeOH2. Vamos para os dois últimos. Ó, o hidróxido áurico. Se é o áurico, não é o auroso, então é o mais rico. Então seria esse daqui. Então é AuOH3, ok? E ele pediu o hidróxido de cobre 1. Cobre, aqui, ó, é o Cu. E tem esse, mas tem esse também, só com uma carga, tá? Continuando, então, é CuOH, tá? Vamos para mais um exercício. Agora, é para fazer o inverso. Aqui está a fórmula e é para dar nome a essas bases, tá? Tem a tabelinha aqui para vocês consultarem, para ajudar a responder o exercício. Tentem responder sozinhos, já eu volto com a resposta. Vamos lá. Então, voltando, pessoal. Qual que é esse primeiro hidróxido daqui? O magnésio, que é o Mg, só é possível ter carga 2, né? Possui uma única valência, então só tem valência 2. Então é o próprio hidróxido de magnésio. O CS é o césio. O césio tá aqui, ó. Então só tem um hidróxido de césio. Então é o próprio. O mercúrio. O mercúrio tá aqui com carga 2. Então seria hidróxido mercúrico ou hidróxido de mercúrio 2, tá? Aqui, ó, o estanho, é o estanho 2. Então é hidróxido estanoso, porque tem o estanho 2 e o estanho 4, ó. Estanho 2 e o estanho 4. Então é o estanoso, que é o pobroso, ou hidróxido de estanho 2. E esse daqui, o PT, é a platina. E a platina, vamos ver, aqui. Tem a platina 4, mas tem a platina 2 também, né? Então, platina 4 é o mais rico. Então, é platínico. Então, é hidróxido platínico ou hidróxido de platina 4. Ok? Vamos para mais um exercício. Uma base forte deve ter ligado ao grupo OH-. Então, pessoal, analisem as alternativas. Já eu volto com a resposta. Tentem responder sozinhos. Vamos lá.
Então, voltando, pessoal, para ser uma base forte, o que deve estar ligado à hidroxila? Um elemento muito eletropositivo, né? Que tende bastante ao lado esquerdo da tabela periódica. Não é isso? Vocês se lembram? Os metais alcalinos da família 1A todos eles produzem bases fortes e são os elementos mais eletropositivos, ok? Então aqui é a resposta alternativa A. Então vamos para o próximo exercício. Peço para vocês lerem com bastante atenção, tentarem identificar a alternativa correta. Já eu volto com a resposta. Vamos lá. Então, voltando, pessoal, vamos ler a tabela, ver o que está pedindo aqui embaixo. Vamos lá. Força e solubilidade de bases em água. Bases de metais alcalinos são bases fortes, né? Como a gente viu no exercício anterior, e são bastante solúveis, ó. Já as bases de metais alcalinos terrosos, que é a família 2A, são bases consideradas bases fortes também e parcialmente solúveis, exceto o hidróxido de magnésio, tá? Que é o elemento Mg, que é considerado uma base fraca. E as demais bases são fracas e praticamente insolúveis, tá? Vamos ver o que ele quer aqui. Para desentupir um cano de cozinha. Então aqui a gente precisa de uma base forte. E para combater a acidez estomacal, um medicamento ele não pode ser uma base muito forte, né? Porque senão vai acabar lesando o estômago, né? Então tem que ser uma base fraca aqui para o estômago. Necessita-se, respectivamente, de uma base forte e solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel, tá? Consultando a tabela acima, conclui-se que as fórmulas dessas bases podem ser... Então, se você analisar as alternativas aqui, pessoal, que tem a seguinte combinação: uma base forte e solúvel e uma base fraca e parcialmente solúvel, é a alternativa E, tá? NaOH é uma base bem forte, ela é realmente utilizada para desentupir cano, tá? E uma base fraca, falou aqui, ó, hidróxido de magnésio é uma base fraca, tá? E ela é parcialmente solúvel também. Então a alternativa E acerta. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Até mais.